Olá, seja bem-vindo a mais um Lado Business. E hoje o Lado Business é um pouquinho diferente. Nós não vamos entrevistar nenhuma empresa, nós vamos entrevistar, na verdade, um grande administrador aqui da cidade de Jundiaí, que é o José Antônio Parimoski, que é gestor de governo e finanças aqui da cidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo prestígio. Obrigado, Zé. A gente teve uma revista que faz pouco tempo publicada, né, que está na sua versão online, mas vai chegar às bancas logo em breve, que fala que Jundiaí é a primeira cidade, é a melhor cidade do Brasil, né? Esses índices, eles são bastante interessantes, principalmente para o munícipe, para o governo em si. Mas o que isso acarreta efetivamente para o governo e para as ações do governo? Não, o que é interessante é que a revista Isto ela pegou uma base de dados da Austin Rating, né, que é uma agência que faz classificação de risco, que inclusive faz Jundiaí já desde 2006, 2008, acho que é a primeira vez que eu fiz análise de rating. Análise de rating, só para que as pessoas, os espectadores entendam, a gente está submetendo todos os dados da cidade, socioeconômicos e os dados das finanças da cidade, para que uma empresa olhe para todos eles e faça uma avaliação, metodologicamente, né, falando. E a partir dessa avaliação, ela faz um ranking, né? Ou seja, ela é independente e ela vai produzir um ranking a partir dos dados que estão disponíveis. E essa avaliação se transformou, a Isto fez esse ranking a partir desses dados da Austin Rating, que levantou dados das diversas cidades brasileiras, e Jundiaí aparece na primeira colocação como os melhores indicadores econômicos, né, do país, né? Hoje nós somos a 7ª economia de São Paulo e a 17ª do Brasil, ou seja, Jundiaí é uma cidade muito pujante economicamente falando. Nós somos o 4º melhor IDH de São Paulo, né, o 11º do Brasil, ou seja, o IDH mede a qualidade de vida e dá para comparar com o mundo todo, basicamente, que é uma medida mundial, e isso nos deixa muito orgulhoso, porque quando você olha só para esses dois parâmetros, você percebe aqui que a economia empurra o desempenho social para que as pessoas aqui sejam incluídas e tenham qualidade de vida e desenvolvimento, que é o binômio que no final do dia importa para que as pessoas se desenvolvam. Essa é a sua questão, né? Ou seja, como é que isso implica para o governo? Ele implica em melhoria contínua das políticas públicas e o reconhecimento, e é quase que uma diretriz, sabe, Rod? Planejamento, que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui em Jundiaí, o planejamento é muito eficaz aqui em Jundiaí, sempre tem que ter uma bússola, né? E todas as vezes que você está navegando, à noite, por exemplo, quando o céu está escuro e não tem estrela, se você não tiver a bússola, você se perde. Então nós temos um planejamento que tem uma bússola muito clara para nos levar para o resultado que a gente pretende, e esse ranking ele faz esse reconhecimento de alguém de fora. E ele está dizendo para o nosso contribuinte que paga imposto que, olha, Jundiaí está no caminho certo. E falando na questão do imposto, né, um dos índices que fala na revista é a eficiência no uso de tributos arrecadados, né? Sim. Que está em primeiro lugar, inclusive, né? Sim. Que é a pasta que você hoje gerencia aqui, né? Pois é, isso é para nós também, acho que para o nosso contribuinte principalmente, isso é muito gratificante, porque ele pode ter a clareza, né, de novo, medido por uma instituição que está do lado de fora, olhando para as diversas prefeituras do Brasil, para os municípios brasileiros, né, e está lá dizendo o seguinte, olha, Jundiaí é a cidade mais eficiente em retorno dos tributos a partir daquilo que vocês arrecadam, e você devolve na forma de obras, de serviços públicos, ou seja, de novo, mostra que Jundiaí está no caminho certo, e Jundiaí é uma referência hoje nacional, porque para você manter essa posição, para você realmente se manter nessa posição de liderança nesses rankings, não é fácil. Né? O que mostra que a gente tem uma política fiscal extremamente consistente. Né? Então, aqui, de novo, todos os recursos arrecadados são usados de maneira eficiente, de maneira transparente. Né? Depois a gente pode falar, tem um observatório que ajuda. O portal da transparência cumpre uma função de levar todos os dados, disponibilizar ele para a população, e o observatório conta para a população de um jeito diferente, por indicadores, o nosso rumo, né? As bússolas que eu me refiro há pouco. Então, isso mostra, de novo, Jundiaí persegue o planejamento, o norte, e ela está no rumo certo, devolvendo para a população o imposto que ela paga, e no Brasil não se paga pouco imposto. Né? Isso tem mais valor ainda se a gente colocar no papel que tivemos uma pandemia, né? Então, sim, independentemente da pandemia, vocês conseguiram alcançar diversos índices e bons índices, né? É verdade. Na pandemia a gente também teve a comprovação de que quando você tem planejamento, né, independentemente do tamanho da avalanche que cai na sua cabeça, porque ninguém estava preparado para a pandemia, né, Rod? Veja, o mundo todo foi surpreendido por uma pandemia que, óbvio, no primeiro momento todo mundo se preocupou em dar as respostas para a área de saúde, para proteger a vida das pessoas. Aqui não foi diferente.
No entanto, em paralelo, imediatamente, eu me lembro como se fosse hoje, nós, dia 25 de abril de 2020, nós lançamos Jundiaí Empreendedora, já que não era ainda um programa como ele foi consistido hoje, né? Mas lá a gente já abriu a possibilidade para não fechar empresas, para não perder os postos de trabalho, para poder ajudar aquele comerciante que nós estávamos falando, olha, vai ter que ter a loja fechada, vai ter que ter o marketplace, vai ter que ter o portal, ou seja, você vai precisar fazer a compra pelo meio digital. Então nós já estávamos lá, ó, ajudando o comerciante, ó, vamos fazer uma transição. Então veja você que vou chamar essa nossa capacidade de planejar as ações, e a pandemia talvez tenha sido a prova mais fiel de que realmente quem tem planejamento chega no horizonte pretendido. E como nós lidamos com o dinheiro público, né, a efetividade do planejamento é importante, né? O que eu estou dizendo, tem que transformar aquilo, tudo que o cidadão coloca em termos de tributo para o município, em bens e serviços que ele precisa, em saúde, educação, transporte, segurança. E não é o retrato do Brasil, né? Vamos falar sério, né? O Brasil realmente hoje tem muita precariedade, principalmente temos muito aquém, né, do que é da média do país, né? Muito. Mas eu diria que, de novo, planejamento é a essência de fazer realmente com que as coisas deem certo. Quem não segue um plano, não tem planejamento, realmente corre o risco de derrapar no meio do caminho e não devolver para a população o serviço. Porque se você tem uma UTI, mas o paciente chega lá e não tem o médico para que ele possa ser atendido no momento que ele precisa ser socorrido, de nada adianta. Uhum. Mas que você comentou agora da Jundiaí Empreendedora, né? E a gente tem índice, por exemplo, que no último ano a cidade cresceu em 14% o número de empresas ativas e 30% na questão de MEIs. Isso é reflexo, por exemplo, dessas ações também, né? Sim. No final da conta, né, quando você olha o Jundiaí Empreendedora hoje como um programa, a gente tem um portal hoje extremamente poderoso, que tem lá as empresas, tem o trabalhador, tem as condições que a cidade oferece de atratividade para poder atrair mais empresas para cá, para fomentar esse ciclo virtuoso, e tem todos os dados de Jundiaí, enfim, para a gente criar realmente um mecanismo de transação entre os interessados ali, a empresa que busca um currículo, o currículo está ali do trabalhador já disponível, se não está a gente pode buscar, a capacitação, o treinamento é fundamental, inclusive para a atração de novos negócios. Então, o Jundiaí Empreendedor é um portal do tipo poupa-tempo, né? E, inclusive, eu acho que você já esteve lá no nosso meio físico, nossa loja física, que fica lá no Maxi Shopping. Eu não conheço nenhum projeto no Brasil, de cidade, né, do ponto de vista empresarial, porque a gente está falando de um poupa-tempo para o empreendedor, para o empresário, né, diferente do poupa-tempo de serviço que a gente tem ali na FEPASA, mas com as mesmas, vou chamar, metodologias que utiliza agilidade, encurtar o tempo, evitar com que o cara tenha que se deslocar, né, e se o deslocamento for de ser efetivo, trazer tudo, resolver tudo de uma única vez, enfim. O apoio, né, nós temos parcerias lá conosco, tipo o Sebrae, que ajuda o empresário que está desorientado no seu planejamento a ter um planejamento ou se reposicionar no mercado, ou avaliar o market share, né, dele, se está no alvo ou não, enfim, o tamanho do mercado que ele quer atingir. Enfim, tudo isso é muito importante e a gente tem realmente ajudado o empresariado de Jundiaí a se posicionar nessa selva, né, nesse novo horizonte que a gente tem realmente de novo, a economia digital é sempre muito preponderante, né? Você tem que ter hoje os meios digitais para você poder fazer o e-commerce funcionar, enfim, para você continuar vendendo, gerando emprego, o seu negócio crescendo. Então o nosso poupa-tempo lá funciona muitíssimo bem. E é interessante que durante a pandemia a nossa cidade acabou tendo um maior número de empresas do que antes. Quando a gente comparou o período da pandemia com o período anterior, nós tivemos o crescimento que você registrou aí. E isso é muito positivo, porque esse círculo virtuoso é que realmente traz mais tributo, tendo mais tributo, você financia melhor as políticas públicas e aí você tem, além disso, né, a geração de emprego, que é a melhor proteção social que você tem para uma sociedade, né, a geração de emprego, oportunidade e a renda para que as famílias possam se manter, apesar de todo o processo inflacionário hoje, que é uma preocupação muito grande que nós temos, porque a inflação, infelizmente, né, os prefeitos não têm os instrumentos de política macroeconômica, é o governo central, o Banco Central do país que consegue fazer esse ajuste, e a inflação está muito alta e isso corrói a renda do trabalhador, isso é uma preocupação muito grande. O que traz um reflexo para a gente, mais pacientes para o SUS, né? A pessoa perde o emprego, tinha um plano de saúde, perdeu, ele vem para o SUS. O pai que tinha um filho na escola privada, perdeu o emprego, vem para a escola privada, vai para a escola pública, para a rede municipal de ensino. Que, aliás, é ótimo. Pois é, e as nossas qualidades, né, a manutenção de qualidade tem muito a ver também com a quantidade de pessoas que você tem.
Então você tem que tomar esse cuidado quando você recebe mais gente para você não baixar o nível e a qualidade da entrega de serviço. Então tudo isso, a gente tem um grande painel aqui que a gente olha para ele e administra o tempo todo para que os programas cheguem nas pessoas com extrema qualidade do serviço público. Sim, a Jundiaí Empreendedora, a gente como empresário, é interessante visitá-la e ver quais são as possibilidades, inclusive de ofertar vagas de emprego ou coisas que podem ajudar a população. E é uma forma de tirar um pouco a burocracia, né? Acho que desse serviço todo, a Jundiaí Empreendedora ajuda e auxilia em relação a isso daí, né? Nós estamos investindo cada vez mais, né? Facilidade, por exemplo, hoje, se o empresário tiver a documentação na mão, na hora que ele começa o balcão do empreendedor, ali é tudo digital, né? Ele já distribuiu o processo de maneira sincronizada na prefeitura. Rapidamente, no minuto seguinte, né? Se ele tiver todos os documentos, como eu disse, já colocar lá todas as informações, rapidamente ele vai ter uma vara de funcionamento dele. A gente antigamente falava em, vamos tentar fazer em 30 dias, que era uma coisa absurda, que eu comecei, para você ter ideia, esse processo de desburocratização aqui em Jundiaí, em 2006, né? Primeira vez que eu fui secretário de Finanças, eu comecei um trabalho desse tipo. E hoje, com a ajuda dos meios digitais, você consegue naturalmente ter muito mais. Você tem os robôs que você coloca, você faz chatbot, né? Para facilitar a vida do contribuinte que fica ali querendo saber dúvidas, né? Para ele tirar dúvida, não ter que ficar telefonando para ninguém, esperar as pessoas, né? E facilita a vida também dele não ter que se deslocar. Isso, inclusive, gera um processo de economia, polui menos o meio ambiente, derruba menos árvore por causa de papel, enfim, tem tudo isso embarcado nesse conceito. E isso facilita a vida das pessoas, que no final do dia é o que o prefeito Luiz Fernando fala. Nós precisamos incluir as pessoas nos serviços públicos, aqueles que mais precisam, e nós precisamos ter uma política ambiental que desonere, né, o nosso meio ambiente, uma política de baixo carbono, né, e que não tem que se deslocar, e ao mesmo tempo seja altamente eficiente na entrega de serviço público para a população. Tá? É isso que a gente busca no final do dia. Então essa ideia de poupar tempo, essa ideia de ter agregação de serviços, essa ideia de criar facilidade, é isso que move Jundiaí, inclusive, por isso que nós somos uma das principais cidades do país hoje, uma das principais players econômicos que a gente tem, que a gente chama, porque exatamente você tem essas características, esses atributos que são, por exemplo, dos países da OCDE, né? Que são países, são 36 países hoje que têm as melhores práticas e políticas públicas do mundo. Para mostrar que você fala muito nessa questão da bússola, de você saber onde você vai chegar. Eu lembro que em outra ocasião, nós tivemos uma entrevista que você falou da Agenda 2050, que é um projeto que vocês acabam trabalhando aqui. Você pode explicar um pouquinho para a gente como que funciona isso? Então, esse é outro diferencial de Jundiaí, né? Porque a gente tem que fazer um projeto para 4 anos, quando você vai definir as prioridades da política pública, você faz o plano plurianual, você define lá o que a gente chama de dimensões transformadoras, que são os principais indicadores que estão no observatório, inclusive, que eu estava mencionando há pouco, que está lá no nosso portal. Você digita lá observatoriojundiaí.sp.gov.br, você vai lá e tem 300 indicadores da cidade ali, de economia, saúde, educação, transporte, segurança, todos os dados para a gente ver se nós estamos na bússola na direção certa, né? E é interessante que esse processo é um processo que ele se retroalimenta, né? E essa bússola que eu sempre me refiro, ela tem a ver com a nossa capacidade, de novo, eu volto sempre lá na questão do planejamento, né? Ou seja, a nossa capacidade de planejar, a nossa capacidade de monitorar esses projetos prioritários, nossa capacidade de entregar isso no prazo para o cidadão. Tanto é que a gente usa a metodologia aqui que a iniciativa privada usa para poder gerenciar projetos, né? E isso faz com que a gente seja mais transparente, que a gente seja mais rápido, que a gente encurte o tempo, né, desses projetos, ainda que tenha toda essa burocracia que você sabe que existe no serviço público brasileiro. Mas Jundiaí é uma cidade que está sempre posicionada muito bem em razão dessa circunstância. E esses programas todos que a gente define aqui de curto prazo, a gente cria pontes deles com o futuro. Um exemplo só para a gente ficar num exemplo, para não... Para entender melhor. Isso. Nós vamos fazer um novo sistema de abastecimento de água na cidade. Esse que nós temos hoje, que a gente tem uma capacidade muito boa aqui, nós somos uma cidade top em saneamento básico, em água, esgoto, enfim, começou na década de 80. Então, você chega hoje, está tudo pronto e acabado, e aí você fala, poxa, que interessante, mas isso tem uma história, investimento continuado, projetos, porque você tem que ter projetos, senão você não consegue fazer. Então, quando você constrói as linhas que você tem de planejamento aqui de curto prazo, você já começa a trabalhar na perspectiva de saneamento. Qual é a dimensão transformadora que a gente quer? Nós precisamos garantir que a cidade tenha água para o futuro.
né? Um bem essencial que inclusive ajuda na atração de atividades econômicas. E aí você tem que realmente ter um projeto, você tem que licenciar esse projeto, isso demora, você tem que achar a área, você tem que ter outorga para levar água para lá, né? Porque hoje a gente traz água do sistema Atibaia, né? 1.200 litros por segundo abastece Jundiaí junto com o nosso sistema de represamento de água. E isso, para a gente pensar no futuro, imagine você, nós temos que construir um novo sistema de abastecimento, a nossa meta aqui, até 2030. Né? Mas, veja, esse projeto vai levar em torno de 5 a 7 anos. Nós já começamos, já estamos fazendo, e a segurança hídrica que a gente projeta para 2050 é desde que a gente faça esse investimento que esteja pronto até 2030. Então, essa é a inteligência que a gente embarca do longo prazo, que coloca a nossa cidade como um diferencial competitivo. Né? Porque a gente está pensando, por exemplo, outro projeto, os gases de efeito estufa. Trocar a frota de ônibus por ônibus elétrico na próxima licitação. Já tem, inclusive, né? Se percebe? Então, são esses projetos que nos remetem para o futuro, olhando para um horizonte de mais longo prazo, porque a gente sabe que a política pública ela é transformadora num período curto, mas ela tem que ser perene, em alguns casos, para que ela realmente produza as melhores transformações. Educação, por exemplo, né? Educação continuada, formação, qualificação técnica, tecnologia, que a gente está adotando em todas as nossas escolas. A Escola Inovadora é um programa extremamente vencedor de tecnologia para que as nossas crianças tenham competências, né, e habilidades definidas e quando ela for para o mercado de trabalho isso ser um diferencial. Nossas escolas são bilíngues, Rod. Uma escola bilíngue hoje, o pai que paga uma escola sabe o que eu estou falando. Sim. O quanto é caro. As escolas públicas é tudo gratuito e as nossas escolas já são bilíngues desde os 4 anos. Então é isso que torna a cidade cada vez mais competitiva diante de um cenário desafiador. Os índices hoje, né, pelo que a gente falou até na reportagem da Isto É, já mostra, por exemplo, que a competência em termos de gerenciamento financeiro da cidade é excelente, e isso, os próprios índices já dizem isso. E você comentou uma coisa que é interessante, que é trabalhar como se fosse um ambiente corporativo. Sim. Né? Fazer com que essa gestão seja como se fosse um ambiente corporativo, que é o que não acontece em muitas cidades, que na verdade às vezes as pessoas não têm nem conhecimento de como administrar, né? Ela pega na verdade uma prefeitura, ela pega ali um órgão público e não sabe exatamente o que fazer com aqueles números, com aqueles investimentos e tudo mais. Então, eu acho que esse é um grande diferencial na sua capacidade técnica de fazer com que a cidade ela esteja andando, né? Lógico, né? Com o prefeito Luiz Fernando Machado estando à frente disso daí, mas acho que a capacidade técnica sua é o que acho que faz a diferença para o município estar andando no caminho certo, né? Eu tenho uma larga experiência, estou há 27, há 28 anos agora no setor público, né? E essa experiência que a gente desenvolveu aqui em Jundiaí, de mudar inclusive a forma de administrar, de criar as plataformas, e a ideia das plataformas de gestão que a gente criou não é só para integrar os serviços e melhorar a capacidade de planejamento e agilizar as entregas para a população, é até a ver com as plataformas digitais que a gente tem hoje no nosso celular aqui, porque as pessoas querem um serviço rápido. Imediatista, né? A população. E o acesso digital que te dá essa condição de você diferenciar a prestação de serviço. E no final do dia a gente tem 8.000 servidores, né? Quer dizer que também a gente tem que ter a preocupação de qualificar, de valorizar, para que eles possam inclusive responder rapidamente às necessidades da população. Rod, ninguém faz nada sozinho, né? Essa coisa da política é um jogo que a gente chama, não é um jogo individual, não é um tenista contra outro tenista, né? Na verdade, você tem que ter um time. É um grupo, e se o time não for bom, e se não tiver uma boa liderança política, né? No caso, a gente tem o prefeito Luiz Fernando, que exerce um papel de liderança política muito ativo. E ele é muito participativo e também ele influencia outras searas políticas. Sim. Pelo comportamento dele, inclusive. Não à toa, né? Jundiaí é a cidade das crianças, é outra marca que a gente conseguiu atrair para cá no sentido de desenvolver políticas públicas voltadas para a infância. E o prefeito já foi para a Holanda, né? Defender, junto a outros líderes mundiais, as nossas políticas de infância. Agora o prefeito vai para Harvard, né? Discutir com outros líderes mundiais quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas aqui e que estão fazendo a diferença no processo de transformação da cidade de Jundiaí. Então, isso é muito gratificante. E, de novo, só tem isso porque nós temos servidores extremamente qualificados, competentes, comprometidos, né, com a transformação da cidade. E a gente procura valorizar, a gente acabou de atribuir uma valorização agora em razão de reajuste que a gente deu depois da pandemia, processo ainda, de novo, difícil, um ambiente
ali na frente ainda tem muitas incertezas, o país tem eleição, aí fica muita instabilidade, você tem que ter muita cautela. Mas como a gente consegue fazer isso? Graças ao planejamento. Eu sempre remeto e volto lá no planejamento. E a força, né, de Jundiaí perante o Brasil tem 5.570 cidades, você conta na palma da mão aqui, nos dedos que você tem, quantas cidades têm capacidade para poder se autossustentar, ter competência, ter habilidade, enfim, para poder desenvolver políticas públicas como está sendo feito aqui hoje na nossa cidade. Então, acho que o nosso cidadão tem muito a ganhar e esses prêmios que a gente tem recebido, eu diria, são o reconhecimento, né, por esse trabalho que está sendo desenvolvido de maneira eficiente. Então, eu estive aqui com o Parimoski, que é gestor de Governo e Finanças aqui da Prefeitura de Jundiaí. José, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar com o nosso cidadão, né, com os munícipes, e estar prestando contas, inclusive, daquilo que a gente está fazendo e daquilo que a gente ainda tem que fazer, né? Porque é uma obra sempre inacabada. Não para nunca, né? Não para nunca, mas o importante é que a cidade está bem posicionada, é competitiva e entrega bons serviços públicos à população, mas ainda tem muitos desafios aí para serem vencidos e nós temos essa capacidade de planejar esses próximos passos. Perfeito. Muito obrigado para vocês que estão assistindo e até semana que vem.